Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Nós vamos iniciar então o nosso curso de Termodinâmica na Engenharia Química, o programa de pós-graduação em Engenharia Química, alunos de mestrado e doutorado da Universidade Federal de Alagoas. Então, a disciplina vai ser selecionada por mim, professor Alan Albuquerque, e o professor João Inácio Soletti. Basicamente, nós vamos ver os principais conceitos que a termodinâmica são aplicados para a engenharia química, e esse capítulo 1 é baseado justamente no livro do Smith, os autores, Smith e Van Ness, bem conhecido quem já fez a graduação de engenharia química. Para isso, vamos iniciar aqui vendo alguns dados da disciplina, da disciplina termodinâmica, o código dela, carga horária total, 3 horas. Os horários das disciplinas que vão ocorrer as aulas na quarta, toda quarta das 9 às 10h30 e das sextas de 13h30 às 15 horas. Carga horária total de 45 horas e temos 4 créditos da disciplina, uma disciplina obrigatória. Então, os funcionamentos das aulas, por serem, nesse caso, virtuais, vão ser baseados em slides. Se fosse presencial, teríamos explicações no quadro, mas nesse caso não se aplica, só quando voltarmos às aulas presenciais. Eu vou precisar que vocês tenham em mão sempre ou utilizem da própria internet tabelas de vapor. Em alguns capítulos nós precisaremos. Vamos ter listas de exercícios para fazer, basicamente cada capítulo teremos uma, e lista de exercícios que ao final teremos para compor a nossa nota. Eu espero realizar para vocês fazerem 2 listas de exercícios, uma parte, metade do assunto que nós vermos e o restante, outra lista de exercício. E também, caso nós tenhamos tempo hábil, de fazer um experimento de equilíbrio líquido-líquido para também compor a nota, se isso for possível, se a pandemia nos permitir isso. Então, peço também para vocês sempre terem em mãos também calculadora, tabela de conversão. E aqui tem um breve sumário do que vai ser visto nesse capítulo 1, Introdução à Termodinâmica, para Engenharia Química. Então, a gente vai ver algumas dimensões e unidades principais usadas em ciências e em termodinâmica, medidas de quantidade e tamanho, força, temperatura e pressão. A gente vai ver também sobre trabalho, energia e calor. Para isso, nós iniciamos então, fazendo uma breve introdução sobre a termodinâmica, onde nós sabemos que o nome termodinâmica vem justamente de termo de temperatura, dinâmica, de certa forma de um trabalho executado através de temperatura. Então, calor executando um trabalho. Então, isso foi e é até hoje o princípio das máquinas térmicas e no tempo da Revolução Industrial, mais especificamente a máquina a vapor, onde a gente vê aqui um trem, onde a gente tinha um vapor d'água que era usado como fluido de trabalho, aquecido, que através do seu calor, que era adicionado ao processo, parte desse calor era convertido em trabalho. Em grande parte, a gente sabe, desse calor também era desperdiçado. E ainda é nas máquinas atuais que o homem desenvolveu. Então, basicamente, o nascimento da termodinâmica veio através das máquinas a vapor na Revolução Industrial, onde nós queríamos, nesse caso, descrever a operação dessas máquinas e ter um entendimento para poder desenvolvê-las e melhorá-las, e também obter o limite que seu desempenho tinha, a eficiência que elas tinham e até quanto a gente poderia chegar naquela eficiência máxima. Então, outras contribuições adicionais que a termodinâmica tem nos dado até hoje é o cálculo de calor e trabalho, tanto de processos físicos como processos químicos. Físicos, basicamente, iniciou, como falado, pela máquina térmica, mas pode incluir, desde hoje, a processos como quando você tem uma hidrelétrica, por exemplo, que tem transformação lá de energia potencial em energia cinética, e depois a gente pode usar aquela energia cinética para transformar em trabalho para movimentar uma turbina, por exemplo.
trabalho gerado na turbina. Então, outras contribuições da termodinâmica, nós temos a determinação das condições de equilíbrio, tanto para reações químicas, como transferência de espécies entre fases, como a gente vai ver, onde temos mais de uma fase envolvida. Então, exemplos de outras contribuições seriam propriedades de substâncias. Então, a termodinâmica faz com que a gente possa, muitas vezes, sem realizar experimentos, determinar o volume de uma substância, por exemplo, em uma determinada temperatura e pressão. A gente vai ver baseado em equações de estado ou de outras propriedades chamadas de estados correspondentes. Podemos também determinar a capacidade calorífica baseada em certos experimentos ou até estimá-las. Se a gente tiver já feito diversos experimentos para aqueles componentes, a gente pode determinar por certas equações para determinadas temperaturas. Outros exemplos são o uso de modelos termodinâmicos, que são o mais comum para o engenheiro químico na representação de misturas, onde possamos, então, representar os equilíbrios envolvidos, sejam eles entre fases de líquido e vapor, fases de líquido-líquido, líquido-líquido-vapor, líquido-sólido, vapor-sólido, entre outros. Outros exemplos que a gente tem aqui, que são bem comuns, tanto para engenheiros químicos como os engenheiros mecânicos, são os sistemas de potência a vapor, onde a gente tem, por exemplo, aqui uma caldeira que recebe calor no reservatório quente. De certa forma, esse calor é passado por fluido, que seria a água aqui, por isso que é chamado de sistema de potência a vapor. E então, essa água se torna vapor, um vapor superaquecido, e depois a gente vai ver o que é vapor superaquecido, vai para a turbina, e essa turbina então vai executar uma certa potência, um certo trabalho para movimentar algum motor ou algo parecido. E então o fluido de trabalho, vapor, ele sai aqui em 3 e vai entrar no condensador para condensar completamente, virar líquido. E a energia que é perdida como calor, ela é eliminada para um reservatório frio, pode ser um lago, atmosfera ou algo parecido. E em seguida, a água, como um líquido saturado, ela segue por esse caminho 4, é bombeada, se tornando um líquido superresfriado. E nós vamos ver todos esses significados no decorrer do curso. E então entramos na caldeira. Certo? Então, de certa forma, a termodinâmica nos ajuda até incluir e calcular então os limites de desempenho, onde vamos ver que a máquina de Carnot é a máquina que a gente obtém a maior eficiência possível de uma máquina térmica. Então ela é dada por essa equação, a eficiência, onde temos a temperatura do corpo quente e a temperatura do reservatório frio, né? Temperatura do reservatório frio, temperatura do reservatório quente. Outro tipo de ciclo que é muito importante na termodinâmica, que a gente vai poder descrever, é o ciclo de refrigeração de compressão de vapor, que basicamente ele segue um sentido meio que contrário do que a gente tem aqui, onde ao invés de a gente remover calor no reservatório quente, a gente vai remover calor no reservatório frio e descartar calor para um reservatório quente. É o princípio que a gente tem na geladeira. Então, a geladeira a gente tem que ela fica com uma temperatura abaixo do que o ambiente, justamente porque ela remove calor num lugar mais frio, um reservatório, né? E ela elimina calor, né, para um reservatório mais quente, que é a atmosfera. Então, para isso, ela precisa que um trabalho seja executado sobre ela. Então, ao invés de a gente ter uma turbina que vai gerar um trabalho, uma potência para ser usada em outro processo, como no sistema de potência a vapor, aqui no ciclo de refrigeração a gente tem um compressor, onde trabalho vai ter que ser executado nesse compressor para que a gente faça esse processo inverso, certo? Então a gente vai ver também o ciclo Otto e o ciclo diesel, que é incluído nos motores, né, comuns aí de gasolina e de diesel. O pessoal da engenharia mecânica sabe bem isso. Outras aplicações da termodinâmica na simulação de processos, né, tanto de reação como de separação, entre outros. Tem um exemplo quando você tem uma destilação reativa ou catalítica, onde você tem tanto reação como separação líquido-vapor no mesmo equipamento. Então, para você poder representar isso, quando você tem, por exemplo, esse caso de duas reações, onde, por exemplo, a gente quer produzir biodiesel e glicerol, e, por exemplo, o ácido graxo reage com álcool e o óleo reage com álcool também, nessa zona reativa aqui da coluna que se encontra no meio.
produz biodiesel e glicerol nesse caso, e biodiesel e água nessa reação de esterificação e nessa reação de transesterificação. Então, a gente aqui nesse caso, nesse processo, tem o catalisador sólido ácido, que faz as duas reações simultaneamente, e álcool é colocado em excesso, já que essa reação ocorre um equilíbrio, né? Então a gente bota álcool em excesso para ele deslocar o equilíbrio, e de certo modo a gente tem que remover o álcool. Então, ao invés de a gente usar um reator e uma coluna de destilação separada, a gente usa esse tipo de coluna de destilação catalítica, onde tem tanto reação como separação ao mesmo tempo. Então, onde entra a termodinâmica nesse caso? Se a gente não representar bem o equilíbrio de fase que vai envolver aqui, já que biodiesel e glicerol têm uma temperatura de ebulição muito alta, então, e além disso, o biodiesel tem uma característica polar e o glicerol uma característica polar, eles formam duas fases líquidas aqui na base da coluna. Além disso, a quantidade em excesso de álcool, no caso o metanol, a temperatura que a reação ocorre, em muitos casos aqui, para ocorrer a separação também, o metanol está como vapor. Então, a gente tem três fases, duas fases líquidas, uma fase rica em glicerol, outra fase rica em glicerol, e uma fase vapor rica em metanol. Com isso, a gente precisa representar bem esse equilíbrio, para que se a gente for projetar essa coluna para uma indústria, a gente não superdimensionar essa coluna, ou também o caso de a gente construir, chegar a um dimensionamento de uma coluna abaixo, né, um subdimensionamento do que seria. Para isso, a gente se usa de diagramas de fase de equilíbrio líquido-vapor, líquido-líquido-vapor e líquido-líquido em cada região que vai ser necessária. E para isso, a gente usa esses dados de equilíbrio de todos os componentes envolvidos e, através de um modelo termodinâmico, a gente tenta representar esses dados. Se a gente não consegue por modelos de predição, muitas vezes usamos modelos de regressão, de correlação, né? Fazemos uma regressão para obter certos parâmetros e então conseguimos representar os sistemas, certo? Então, a gente pode depois, por experimentos, testar se aquela simulação baseada nos modelos termodinâmicos com os parâmetros que nós obtemos, se eles estão adequados para representar o sistema. Então, aqui tem casos de equilíbrio líquido-vapor, por exemplo, que a gente vai se deparar muito com diagramas PT, então pressão, temperatura. A cada aumento de temperatura tem um aumento de pressão para manter esse sistema ternário aqui em equilíbrio líquido-vapor, uma fase líquida, uma fase vapor. Aqui seria, por exemplo, a gente tem biodiesel, álcool e água, que vai formar duas fases líquidas, então a gente tem um diagrama ternário. Então, os dados que são as tie lines, né, que separariam a quantidade dos componentes na fase biodiesel na fase aquosa, então a gente teria que representar pelo modelo termodinâmico esses dados experimentais para não superdimensionar ou subdimensionar os equipamentos que vão ser construídos. Assim como o equilíbrio líquido-vapor, onde a gente vai ter, dependendo da variação de pressão aqui, então a gente vai ter composições diferentes dos três componentes aqui, biodiesel, glicerol, álcool, por exemplo. E também outra aplicação que poderia também ter sido inclusa aqui, já que são reações de equilíbrio, é o equilíbrio químico. Então, através da termodinâmica, a gente vai poder determinar se a gente colocar um reagente em excesso, a gente pode determinar, por exemplo, a constante de equilíbrio daquela reação, para saber o quanto aquela reação vai se deslocar e vai ocorrer mais rapidamente, por exemplo, ao final, quando ela atinge o equilíbrio. Então, a gente pode atingir, de certa forma, o equilíbrio e tentar deslocar para converter mais um componente. Para isso, a termodinâmica vai nos ajudar para a gente saber se deve aumentar ou baixar a temperatura, ou aumentar ou baixar a pressão, para converter mais o produto que a gente quer, por exemplo, C ou D. Então, aqui basicamente a bibliografia que vai ser usada no nosso curso. A gente vai usar basicamente o livro Introdução à Termodinâmica da Engenharia Química, do Smith Van Ness. Existe ele em português, a 7ª edição e a 8ª também. Mas a gente vai se basear muito na 7ª edição. Mas fica, a priori, a 8ª edição é bem semelhante e às vezes até mais bem organizada. E existe a 8ª edição em inglês também e outros livros que a gente pode utilizar
em certos capítulos e a bibliografia complementar. Então, a organização do estudo. Basicamente, o que vai ser estudado nesse curso, as leis da termodinâmica, que inclui tanto a primeira lei da conservação da energia, como a segunda lei, né, que seria relacionada à entropia, né, que ela sempre aumenta no processo, né, vai ser espontâneo nesse caso. E também, outra parte que a gente vai trabalhar é na área de dados de propriedade, correlacionar esses dados quando a gente não tem como fazer experimentos, ou esses experimentos são custosos, e também o uso de modelos para poder representar essas propriedades. Então a gente vai ver no capítulo 3, são as propriedades volumétricas, né? PVT, pressão, volume e temperatura e suas relações, e também a energia necessária quando a gente tem uma mudança de temperatura ou de fase, né? Então quando a gente tem calor sensível envolvido ou calor latente, ou a gente tem um calor envolvido devido à composição. Às vezes quando a gente tem alguma mistura de alguns componentes, calor pode ser liberado ou absorvido para aquela mistura. Então, todo esse formalismo das leis da termodinâmica e desses dados de propriedade, correlações e modelos, baseado numa formulação matemática e generalizações, que são vistas no capítulo 6 e 10, baseado nas relações de Maxwell, e relacionado às propriedades de misturas, nós iniciamos então o que deveríamos, na verdade, estudar com mais afinco no mestrado, que é a parte de misturas. Então, que vai servir então para a predição, né, de estados de equilíbrio e propriedades, né, tanto físicas, químicas, biológicas, para diversos sistemas, sejam eles unifásicos, bifásicos ou trifásicos. E também a análise de engenharia, que passa então pelos capítulos 7, 8 e 9, muito importantes para os engenheiros mecânicos, mas também para os engenheiros químicos, que inclui ciclo de refrigeração, ciclo Otto e diesel envolvido no motor, sistema de potência e vapor, entre outros. Certo? Então, de certa forma, algumas perguntas podem surgir quando vai se estudar termodinâmica. Por exemplo, o que é que a termodinâmica pode ajudar a responder? Qual a energia é liberada quando a gente tem 1 litro de etanol que é queimado ou metabolizado? Então, de certa forma, a termodinâmica pode responder quanto de energia é necessário, então, para que etanol seja, por exemplo, queimado dentro do motor ou metabolizado por uma reação. Outra pergunta que a termodinâmica pode responder é qual é a fração máxima de calor que é removido ou liberado, né, quando uma chama de etanol pode ser convertida em energia elétrica ou trabalho. Então, basicamente, esse calor vai ser convertido em um trabalho e a termodinâmica pode, por exemplo, se a gente usar a lei de Carnot, que veremos mais para frente, determinar qual seria a eficiência máxima do processo, ou qual seria o trabalho máximo que a gente podia obter, para então, usando a eficiência do processo real, determinar, por exemplo, o trabalho real que vai ser obtido usando uma chama de etanol. Outro exemplo seria se temos destilação, por exemplo, etanol, água, uma mistura, e a gente quer saber o quanto de etanol ou de água temos na fase vapor e na fase líquida. Então, de certa forma, a termodinâmica, por meio de seus modelos para misturas, nós poderemos prever antes de realizar o experimento ou de construir a planta industrial. O que é importante porque a gente reduz custo, reduz tempo, e tempo é dinheiro, muitas vezes para realizar cálculos rápidos, ter estimativas do que a gente pode fazer no processo para não ter perdas. Então agora a gente vai entrar na parte de dimensões e unidades, isso é coisa bem simples que vocês já sabem. Então, as dimensões de unidades, né, do SI, né, do Sistema Internacional para comprimento, a gente sabe que é metro, massa é quilogramas, tempo é segundo, corrente elétrica é ampere, temperatura é Kelvin, quantidade de substância é mol, entre outras. A gente sabe também dos prefixos, para transformar para unidades SI, tem pico, nano, micro, mili, hecto, mega, giga, tera, peta, vocês vão ver tudo isso quando forem estudar.
E a gente tem que ter cuidado que muitas vezes, até na própria indústria ou no laboratório, ou em alguns problemas, a gente vai encontrar os sistemas de unidades americanas ou ingleses. E a gente precisa então de unidades de conversão ou conversores para fazer isso. Então, comprimento, que pode ser dado em pé, por exemplo, fitômetro, massa em libra, tempo, grau Rankine para temperatura, ou grau Fahrenheit. Para a termodinâmica, a gente também tem que saber alguns conceitos básicos lá de química geral, que seria medidas de quantidade ou tamanho. Então, massa, por exemplo, número de moles, volume total e massa molar, né? Então, número de mols a gente sabe que é a massa sobre a massa molar, e a massa pode ser dada pela massa molar vezes o número de mols. Em termodinâmica, nós temos também diferenciações entre volume específico e volume molar, onde volume específico ele é uma grandeza intensiva, assim como volume molar, como veremos mais nas próximas aulas, e ele depende então do volume total. Então, o volume específico é o volume total dividido pela massa, e nesse caso o volume total pode ser dado pela massa vezes o volume específico. Já o volume molar é dado pela mesma ideia da equação, só que dividido pelo número de mols. A densidade molar ou específica, nesse caso, vai ser o inverso, né, do volume específico ou molar. Certo? Também é uma propriedade intensiva. Então, o conceito de força a gente sabe lá desde o ensino médio, né, a unidade dele do sistema internacional é Newton, e é dado força resultante massa vezes aceleração. A gente tem um exemplo aqui bem simples de uso de cálculo de forças. Né? Um astronauta pesa 730 newtons em Houston, Texas, né? Então é no planeta Terra, onde a aceleração da gravidade tem esse valor. Qual a massa do astronauta e o peso na Lua, onde a gravidade é menor com esse valor aqui, certo? Então, como a gente vê, ele quer a massa do astronauta. Então, justamente porque a gente sabe que a massa ela se conserva, ela não muda. Então, ele tem esse peso em Houston, mas muito provavelmente o peso na Lua vai ser menor, como a gente vê muitas vezes os astronautas andando na Lua, parece que eles estão andando mais devagar, andam pulando, justamente porque a gravidade é mais baixa. Mas a massa dos astronautas é a mesma, só que o peso deles vai ser menor do que o peso que teria no planeta Terra. Então, pela lei de Newton, nós sabemos, usando força resultante é massa vezes aceleração, a única força resultante que está agindo aí no astronauta é a força peso, a força gravitacional. Então, como ele quer primeiro a massa do astronauta, a gente vai dividir, então, vai trocar a aceleração pela gravidade, né, já que é o peso que é massa vezes gravidade, e vai dividir, então, para achar a massa, né, a força sobre a gravidade. Então, a força é 730 newtons, e a gravidade de Houston foi dada, e a gente encontra esse valor da massa, que quando a gente converte, sabendo que 1 newton é 1 quilograma metro por segundo ao quadrado, a gente chega nessa massa, certo? Então a massa ela fica inalterada. Então, quando ele for para a Lua, a massa vai ser a mesma, mas ele quer o peso na Lua. O peso vai ser diferente porque a gravidade lá é diferente. Então, a força lá gravitacional na Lua, que o astronauta vai ter, vai ser a massa vezes a gravidade. A massa a gente encontrou, e a gravidade é menor. Então a gente encontra um valor em newtons da força gravitacional que o astronauta vai ter na Lua, 124,5 newtons, que é quase 7 vezes menor do que em Houston, justamente devido à gravidade. Com relação à temperatura, nós sabemos que existem escalas diferentes de temperatura. Em nosso país, nós usamos muito a escala graus Celsius. É bem comum quando a gente tem termômetros, por exemplo, que a gente usa para ver se a gente está com febre, por exemplo. Então, a gente sabe que em graus Celsius a gente tem 0 graus o ponto de fusão, né, da água, né, ou ponto de solidificação, e o ponto de ebulição da água 100 graus. Certo? Então, a gente pode, por meio de experimentos, certo, realizar para determinar esses pontos em 0 graus e 100 graus. Onde seria o ponto aqui? Solidificação ou ponto de gelo, né? A gente colocaria um termômetro lá
um recipiente com gelo e água para poder determinar aquela marcação que seria 0 graus no termômetro, e o mesmo se faria para 100 graus, onde a gente colocaria o termômetro numa região onde a gente teria vapor d'água lá na temperatura de ebulição, naquela pressão atmosférica, que daria 100 graus e a gente faria a marcação. Então, com essa marcação, a gente pode dividir em 100 partes, entre essa marcação inicial do ponto do gelo até a marcação do ponto do vapor. Então, a gente teria para cada parte dessa que foi dividida, seria um valor de 1, de 0 até 100 graus, a gente vai variando. Então, essa divisão em 100 partes, ela tem a mesma diferença, se a gente for comparar, com a temperatura Kelvin, que é a temperatura do Sistema Internacional. No entanto, elas são relacionadas, a temperatura em graus Celsius com a temperatura Kelvin por 273,15, que a gente tem que subtrair para encontrar em graus Celsius. No entanto, se a gente observar, a diferença entre o valor maior aqui no ponto de vapor e do ponto de gelo é 100 Kelvin, assim como 100 graus aqui para graus Celsius. Então, se a gente fosse usar para cálculos usando diferenças de temperatura, a gente poderia usar tanto graus Celsius como Kelvin, nesse caso. Mas se usássemos, por exemplo, para calcular a emissão no corpo negro, onde a gente tem uma temperatura a quarto, teríamos que usar a temperatura absoluta, pois não temos diferença de temperatura que seriam iguais, nesse caso, para as duas escalas. Existem outras escalas de temperatura que são unidades americanas, os grau Fahrenheit e Rankine, onde Rankine é a temperatura absoluta lá para os americanos, e o grau Fahrenheit faz o mesmo papel do grau Celsius. Quando a gente faz uma comparação entre grau Celsius e grau Fahrenheit, a gente observa que aqui em grau Celsius nós temos 100 graus de diferença, 100 partes divididas, enquanto aqui nós temos 180 graus Fahrenheit. Então, se observarmos lá para o Rankine, a gente também tem 180 aqui. Então, tal como para grau Celsius temos 100 divisões e em Kelvin 100 divisões iguais, para o grau Fahrenheit nós temos 180 e Rankine temos 180. Certo? Então, aqui Rankine seria a unidade absoluta, grau Fahrenheit é a unidade usual lá que eles usam. E existem relações, então, para representar grau Fahrenheit com grau Celsius, dado por essa equação, e grau Fahrenheit com grau Rankine, que é uma equação semelhante a grau Celsius com Kelvin, só que com um valor aqui próximo de 460 que é subtraído. A temperatura Rankine também pode ser obtida através da temperatura Kelvin, usando essa outra equação, multiplicando por 1,8. E aqui tem alguns exemplos de termômetro de mercúrio, mas termômetros pode ser de álcool também ou de outro fluido. Basicamente, eles se baseiam na expansão do fluido conforme esse fluido é colocado em uma certa temperatura, se ela for acima. Então, o fluido vai expandir ou vai contrair se a temperatura for mais baixa. Existem os termômetros de resistência de platina, que são bem comuns em laboratórios, muitas vezes mais precisos, e também mais caros. Termômetros de resistência, também mais precisos que os termômetros usuais. Pressão agora. Vocês vão estudar lá em mecânica dos fluidos e medidores de pressão, ou se não vão, provavelmente terão que estudar para poder ter um entendimento sobre fenômenos de transporte. E aqui a gente só dá uma iniciação, da gente ver que as unidades de pressão, a unidade do SI é o Pascal, que está relacionado ao bar, um bar tem 10 a quinta Pascal, e tem outras unidades comuns aqui, usadas muito no Brasil, a atmosfera, o ATM, e outras unidades comuns em países ingleses, americanos, como PSI, Mercúrio, Thor. Mas a unidade do sistema internacional é o Pascal. Para o cálculo de pressão, muitas vezes para a gente medir a pressão ou até calibrar alguns medidores de pressão, se usa esse manômetro a contrapeso, onde a gente tem um óleo aqui, que ele está com um pistão aqui, com uma plataforma e um peso, de forma que esse óleo não consegue sair, e a depender do peso que é adicionado aqui ou removido, esse pistão sobe ou desce.
Então, com ele, a gente pode fazer uma medida de pressão, né, que está sendo exercida do óleo, por exemplo, em cima da plataforma, né, que vai se equilibrar com o peso aqui. Então, basicamente, aqui a gente tem que o peso que foi incluído, que inclui tanto o bloco como a plataforma e o pistão, a pressão que diga, ela vai ter uma força dirigida pela área. Uma dessa força, justamente, é a força gravitacional desses pesos que estão inclusos aqui. Como a gente sabe também, o fluido ele inclui uma densidade, que é dada por massa sobre volume. Né? E então a gente pode, através da pressão aqui, substituir a força, já que a gente sabe que a força resultante é justamente a força gravitacional aqui, substituir que é massa vezes gravidade, dividido pela área. Então, como a gente viu, a massa pode ser dada por ρ, que é a densidade, vezes o volume. Então a gente fica com ρ vezes o volume, só que o volume é dado pela área vezes a altura. Então a gente corta essas duas áreas e fica com a pressão, que é ρGH, a equação bem comum da estática lá de mecânica dos fluidos. Certo? Então, a depender da densidade do fluido, da gravidade local e da altura, né, que se encontra aí o fluido, podemos ter uma pressão mais alta ou mais baixa. Né? Então, alguns exemplos aqui de pressão. Então, por exemplo, a gente tem dois blocos com a mesma massa, no entanto, a base deles, como eles exercem pressão aqui nessa tábua, vão ser diferentes. Por quê? Por exemplo, a pressão 1 nós temos que é a força sobre a área 1. A pressão 2 é a força sobre a área 2. A força que são exercidas, que é a força gravitacional, é a mesma, já que a massa é a mesma. Mas as áreas, essa área é maior do que essa área 2. Consequentemente, como essa área é menor, a pressão que vai ser exercida aqui no 2 é maior do que a pressão em 1. Então a gente tem que atentar para isso também. Quando a gente fala de líquidos, por exemplo, um tanque aberto, muitas vezes a gente considera líquidos como incompressíveis, e veremos por que no decorrer do curso. E podemos calcular pressões em determinados pontos no líquido, a depender da profundidade que o líquido tem. Então, por exemplo, temos a pressão atmosférica que vai estar agindo sobre a superfície do fluido e uma pressão que a gente quer saber aqui em algum ponto na profundidade Z aqui do fluido. Então, essa pressão em Z vai ser a pressão atmosférica mais o ρGZ que a gente calculou anteriormente. Certo? A gente chegou nessa equação, só que não tinha a inclusão da pressão ambiente, que aqui vai ter que entrar. Certo? Bom, continuando aqui, nós vimos então que a pressão, quando a gente tem uma profundidade dentro de um fluido, a gente vai ter que somar a pressão atmosférica, que também está agindo aqui. Certo? Então, se o tanque está aberto, nesse caso, a pressão P0 é justamente a pressão atmosférica. E se a gente considerar a pressão atmosférica padrão, né, a nível do mar, né, é em torno de 101.325 Pascal, né, que é um ATM, também pode ser convertido para kPa. Certo? Teria que somar a essa pressão para a gente obter essa pressão que está numa profundidade maior. É por esse motivo que quando a gente temos mergulhadores, por exemplo, mergulham em altas profundidades, a pressão é muito alta e muitas vezes eles não conseguem chegar a profundidades tão altas que às vezes tem que se usar robôs ou submarinos ou algo parecido. Diferenças de pressões podem fazer também que os fluidos se movimentem. Por exemplo, quando a gente tem uma pressão exercida por um gás, um lado, por exemplo, esquerdo de um vaso, por exemplo, com a pressão P1, e se essa pressão P1 for maior do que P2, de forma que nesse lado aqui tivesse poucas moléculas de gás ou nenhuma, então quando a gente abrir essa porta aqui, essa alavanca, as moléculas de gás com pressão maior que P1 vão passar para a área aqui 2 e de certa forma vai chegar no equilíbrio atingido de pressão. Então, um dos medidores de pressão bem conhecido é o manômetro de Tubinho, onde você tem um reservatório aqui, um cilindro, né, de gás com uma certa pressão e a gente quer medir qual é a pressão que tem aqui. Então a gente tem uma válvula aqui, né, que está fechada, né, justamente para o gás não sair, e a gente conecta aqui um tubinho para medir a pressão. Então a gente tem um fluido aqui que vai ajudar a gente a medir essa pressão
e tem uma certa altura aqui que vai estar inclusa no fluido. Então, a pressão desses dois pontos por estarem na mesma altura, eles vão ser as mesmas. Quando a gente abre a válvula, esse fluido vai se deslocar, certo? Então, mudando para uma certa altura H, se a gente comparar com esse ponto inicial aqui, que a gente considerou como referência. Então, essa distância H que ocorreu aqui, a gente vai ter uma pressão então diferente dessa vez, já que a gente abriu a válvula e a pressão, a gente sabia, do gás era maior do que o ambiente, justamente fez com que ele movesse aqui o fluido. Então a pressão em nos dois pontos aqui são iguais, como a gente vê, porque tem a mesma altura de referência. Já a pressão em 3, a gente sabe que vai ter a pressão atmosférica aqui agindo no ambiente, porque está aberto aqui para a atmosfera, certo? E com isso, a gente conhecendo ela, que a gente pode medir com um barômetro, então a gente pode determinar a pressão 2 e a pressão 1, que a gente sabe que são iguais. Pela equação que vimos anteriormente, já que temos uma profundidade aqui pela estática de fluidos, e então a pressão 2 vai ser a pressão 3, que é a pressão ambiente, mais ρgh, que é a distância. Então a pressão 3 é a pressão ambiente, que a gente pode medir o teu valor lá, né, para aquela região, dependendo da distância, da densidade do fluido, da gravidade local, achar a pressão nesse ponto 2 e nesse ponto 1 e, consequentemente, a pressão que está sendo exercida aí lá no cilindro. Então, alguns medidores de pressões bem comuns para gases são os transdutores de pressão, mas existem outros como manômetro de Bourdon e outros mais conhecidos. Aqui tem um breve exemplo sobre pressão, usando manômetro a contrapeso. Então, basicamente, nós vimos, tem óleo aqui, um cilindro, um pistão, um peso, né? E a gente tem um embolo de 1 centímetro de diâmetro. Ele é usado para medições precisas de pressão, certo? Em uma situação particular, o equilíbrio é alcançado com a massa de 6,14 kg, que inclui tanto o embolo e a plataforma e o peso, né? Se a aceleração da gravidade local é 9,82, qual a pressão manométrica sendo medida? Cuidado aqui, manométrica, certo? E sendo a pressão barométrica, que seria a pressão ambiente, igual a 0,997 bar, qual a pressão absoluta? Então aqui, basicamente, a gente vai ter que ver o equilíbrio de forças pela lei, segunda lei de Newton, certo? Para poder resolver esse problema. Para então poder obter a pressão manométrica e a pressão absoluta. Certo? Então o peso, que inclui tanto bloco, plataforma, pistão, ele falou que tinha uma certa massa aqui, 6,14, que dependendo da gravidade vai ter um certo peso, uma força gravitacional. Então a força gravitacional que vai ter sendo exercida e vai ser, de certa forma, contrariada pela pressão do gás, para se manter em equilíbrio, temos que a massa vezes gravidade, 6,14 kg vezes a gravidade, dá 60,295 newtons. E agora a gente descobre a pressão. A gente sabe lá que pressão é força sobre área, né? E a força resultante, lá que está agindo, é justamente a força gravitacional. Que então é 60,295 newtons, e a área aqui, que é justamente π d ao quadrado sobre 4, onde d é o diâmetro dado por 1 centímetro. A gente converte para metro, que é 0,01, resolve aqui para encontrar a área e encontra a pressão, dada em vezes 10 a quinta newton por metro quadrado, que é Pascal. Se quisermos, podemos, para diminuir esse expoente, passar para quilopascal. E o que seria essa pressão? Essa pressão é pressão manométrica que ele quer ou é pressão absoluta? O que seria a pressão manométrica, pessoal? Pressão manométrica é justamente quando você subtrai da pressão absoluta a pressão ambiente. Então, como a gente tem a pressão ambiente agindo aqui também, então essa pressão que a gente tem aqui, na verdade, é a pressão manométrica, certo? Que a gente calculou. Já a pressão absoluta, que a gente teria que calcular. Então, continuando aqui. A pressão manométrica, como a gente vê, ela depende então da pressão atmosférica que está agindo lá. Se a gente quer calcular a pressão absoluta, então a gente precisa da pressão barométrica, que é a
pressão atmosférica lá que foi medida, né, com o barômetro, e a gente precisa somar ela, certo? Porque ela também está agindo junto com a pressão manométrica, de forma a ter uma pressão mais alta, né? Já que ela também está contribuindo aqui. Então a gente pega, calcula então a pressão absoluta, onde a gente tem a pressão manométrica, somando com a pressão barométrica, e tem uma pressão maior. Então, em torno aqui de 867,4 kPa, certo? Então, continuando agora, chegamos em trabalho. Trabalho, como veremos nos próximos capítulos, é energia em trânsito. E isso foi uma das discussões de Joule na época, porque, inclusive, o calor não tinha essa definição que era energia em trânsito, ou seja, que ela não está contida ou armazenada num sistema. Ela está em constante movimento, essa energia, entre sistema e vizinhança, e vice-versa. Então, trabalho, a gente sabe lá da física, que é determinado, né? dW, trabalho, é igual a força vezes o deslocamento dL. Certo? E também a gente sabe que a força é a pressão vezes a área. Né? Então, a gente substituindo aqui, no trabalho, a gente fica com pressão vezes a área. E a distância, o deslocamento dL, né? A gente sabe que o volume é a área vezes a altura, né? Que seria esse deslocamento aqui nesse caso. Então, o deslocamento vai ser o volume total sobre a área. Como a área, nesse caso do embolo cilindro aqui, vai ser da secção transversal, é constante, pode sair da derivada e pode cortar A com A aqui. Esse negativo aqui é colocado justamente para a gente considerar os deslocamentos e a força na mesma direção. Então, por exemplo, quando a gente tem essa definição na física, a gente sabe que a força sendo executada, por exemplo, para empurrar um bloco, e ele está se deslocando da esquerda para a direita, por exemplo, e a força está agindo da esquerda para a direita, a gente sabe que o trabalho é positivo. E se a gente tiver, por exemplo, um bloco está se movimentando e a gente tenta parar ele, está aplicando uma força da direita para a esquerda, mas o bloco continua a se deslocar da esquerda para a direita. Então, nesse caso, temos sentidos diferentes e o trabalho teria que ser negativo. Então, por causa disso, aqui nós colocamos um negativo na equação de trabalho. E chegamos a menos PDV total, né? A derivada do volume total. E se precisarmos integrar, por exemplo, de V1 a V2, a gente também teria que resolver dependendo da pressão se é constante para sair ou não. Então, a gente vê aqui que se a gente tiver, por exemplo, uma expansão ou uma compressão, vamos dizer que a gente tem uma compressão do ponto 1 para um ponto 2, então a gente tem uma pressão menor, comprime o gás dentro de um embolo, um cilindro ou até um líquido e vai para uma pressão 2 mais alta. Certo? Então a gente está no volume 1 total maior e reduz o volume 2 total menor. Certo? Se a pressão, por exemplo, fosse constante aqui e saísse, a gente ficaria com V2 total menos V1 total para calcular o trabalho. Certo? Então, como a gente vê aqui, a gente vai ter uma variação de volume negativo, porque V2 vai ser menor do que V1. Então, V2 menos V1 vai dar negativo. O negativo aqui da fórmula de trabalho, a gente fica com um trabalho positivo. E nesse caso, isso acontece justamente pela convenção que a gente adotou e também porque a compressão, a gente tem esse peso que vai forçar com uma certa força gravitacional para baixo. Então, a gente tem uma força aqui para baixo, que é uma das forças que vai fazer com que ele se desloque para a compressão. Consequentemente, o deslocamento também acontece no mesmo sentido. Agora, se a gente tivesse uma expansão indo do ponto 2 para o ponto 1, que seria de uma pressão maior para uma pressão menor, e de um volume menor para um volume maior, então, se a gente fosse calcular aqui a variação de volume, a gente ia ver que ela seria positiva, porque seria do V1 menos V2, estado final, estado inicial, e ao final o trabalho seria negativo. E seria igual à convenção que a gente adotou de o trabalho sendo realizado do sistema para a vizinhança sendo negativo. Então, basicamente na expansão, se está havendo essa expansão aqui, o embolo está subindo, o deslocamento está sendo para cima. Só que o peso, a força gravitacional está para baixo. Então, eles têm
sentidos diferentes, o trabalho fica negativo. Então, ele atende à convenção que a gente adotou. Iniciando aqui a parte então de energia, a gente sabe lá, desde o ensino médio, da física que a gente aprendeu em quem fez graduação, né, em engenharia, do princípio da conservação da energia, que a gente conhece, da energia mecânica, né, que a energia mecânica se conserva quando a gente não tem perdas, sejam elas perdas por atrito, ou de resistência dual, ou algo relativo. E nós sabemos, então, que existe a energia cinética, né, que basicamente ela pode estar envolvida com um trabalho que a gente sabe lá do ensino médio que é igual à variação da energia cinética em alguns casos, dependendo de como esse trabalho está sendo realizado, por exemplo, para deslocar um objeto. Então a gente sabe da definição do trabalho, que dW é igual a força vezes o dL, o deslocamento, e que a gente pode substituir essa força por massa vezes aceleração, se a gente por algum motivo estiver deslocando, empurrando um bloco, ou se a gente tem um carro que o motor está fazendo com que o carro acelere, então a gente vai ter uma certa aceleração. E a gente sabe também que da definição de aceleração, né, instantânea, a gente tem du dt, onde u é a velocidade instantânea naquele tempo. A gente pode substituir aqui no lugar da aceleração, massa du dt dl, pode passar o dl para cá e o du para cá, ficando com dl dt e du aqui. E dl dt a gente sabe que é justamente a velocidade instantânea, que é a posição, né, naquele tempo, a taxa de variação, né, dessa posição. Então a gente substitui aqui dl dt por u, e a gente então, a partir disso, pode fazer essa integração, já que a massa é constante, sai da integral, e a gente indo de uma velocidade 1 para uma velocidade 2, a gente pode fazer a integração de u du, certo? Então quando a gente faz essa integração, fica com a massa, o 2 na posição 2, né, ao quadrado, sobre 2, menos o 1 ao quadrado, dividido por 2. Então, aqui, a gente chega então no trabalho, que a gente pode multiplicar pela massa, se quiser aqui, ou colocar em termos de variação de mu ao quadrado, dividido por 2, e aí a gente tem que botar, já que é variação, é a velocidade final menos a velocidade inicial, porque a massa vai ser igual. Então, basicamente, a gente vê que trabalho, para esse caso que a gente está deslocando, de certa forma, um corpo, é igual à variação da energia cinética, que é energia cinética é 1 meio de mu ao quadrado. Tranquilo? Outra forma de energia que a gente conhece, que também a variação dela vai ser igual ao trabalho, é a energia potencial, que pode ser energia potencial gravitacional, quando a gente tem uma altura relativa quando a gente joga um objeto é arremessado, ou se ele está pendurado por uma corda, ou um elevador, por exemplo, ou ele é jogado de algum ponto, ou, por exemplo, quando a gente tem uma hidrelétrica, onde a água desce devido a uma queda d'água, a gente tem uma energia potencial no topo e durante também. Então, aqui, do mesmo modo, a gente vai aplicar o trabalho, certo? Então a gente tem uma força, tem um deslocamento, precisa achar qual é a força que está agindo. Se a energia potencial é gravitacional, então a gente tem força resultante, é massa vezes aceleração, só que a aceleração agora vai ser a gravidade local. Massa vezes gravidade, já que a força resultante é a força peso, a força gravitacional. Então, trabalho vai ser a força vezes o deslocamento, né? Então, vai ser a força que a gente obteve, vezes o deslocamento Z2 menos Z1. Então, de uma altura 2, que está acima ou abaixo, né? E a altura 1. Então, a força é a força peso, massa vezes gravidade, Z2 menos Z1. A gente pode dividir assim também, mz2g menos mz1g, porque a massa é constante, ou colocar de certa forma assim, mg delta z, onde isso aqui é a variação da energia potencial gravitacional. E a gente sabe que a energia potencial gravitacional é mzg. Para ambos, tanto a energia cinética como a energia
potencial, a gente sabe que a unidade do SI é o Joule, 1 Newton, que é a mesma coisa que 1 Newton vezes metro, certo? E também pode ser igual, porque a gente sabe que Newton é quilograma metro por segundo ao quadrado, com esse metro aqui fica com 1 metro quadrado a mais. Tranquilo? Então, pela conservação da energia, que a gente vai chegar lá no princípio, a gente sabe que o trabalho ele pode acontecer tanto, como a gente falou, devido à variação da energia cinética ou energia potencial, né? Faltou a variação aqui colocar. E pode acontecer dos dois casos ocorrerem, né? Que é o que vem do princípio da conservação da energia mecânica. Então, nesse caso aqui, a gente vê o trabalho sendo igual à variação da energia cinética. Se, por exemplo, a gente está tentando acelerar um corpo, e se está querendo elevar ou um corpo está caindo, a gente tem uma variação da energia potencial devido à distância. Que poderia ser também uma variação da energia de potencial elástica, por exemplo, se a gente tivesse uma mola, ou até uma energia potencial de cisalhamento, se a gente tivesse uma tensão de cisalhamento aí. Pelo princípio da conservação da energia mecânica, a gente sabe lá que a energia ela tem que se conservar. E nesse caso, a energia mecânica aplicada, quando a gente não tem atrito, né, o atrito é desconsiderado, então a gente não tem perda por calor. Isso a gente vai ver mais para frente no nosso curso, que em alguns casos o atrito pode ser transformado em calor, e entre esse tempo que a energia transformada de energia cinética potencial para calor, existe alguma forma de energia que ela vai ter que ficar armazenada para depois virar calor, certo? Ou realizar uma forma de trabalho, já que calor e trabalho são energias em trânsito, e então elas estão intimamente relacionadas a deslocamento da energia do sistema para a vizinhança ou da vizinhança para o sistema. Então a gente tem aqui a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial igual a zero, que nada mais é que a energia mecânica no ponto 1 é igual à energia mecânica no ponto 2, ou a variação da energia mecânica é igual a zero. Então, o princípio da conservação da energia mecânica quando o atrito é desconsiderado. Então, a variação da energia cinética a gente sabe que é mU2 ao quadrado sobre 2 menos mU1 ao quadrado sobre 2. Então, aqui também mz2g e menos mz1g, que é da variação da energia potencial gravitacional. Então, em alguns casos, a gente vai ver em alguns problemas que são bem comuns que alguns desses termos podem ser desconsiderados. Se a gente tiver, por exemplo, como sistema uma porção de água que está descendo numa catarata, por exemplo, muitas vezes a gente considera que no topo tem queda livre. Então, na queda livre, a gente sabe que a velocidade, que seria no ponto 1, nesse caso lá em cima, vai ser zero. E esse termo de energia cinética inicial aqui, 1, vai ser zero. Assim como a gente sabe que no final da queda, a gente quase sempre considera o Z, né, de referência como zero no final da queda. Então, o Z2, nesse caso, vai ser zero, e a energia potencial no ponto 2, que seria na queda d'água, né, vai ser zero. Então, a gente ficaria só com energia cinética no ponto 2, que seria na queda d'água, e energia potencial no topo, certo? Então, a gente vai ver um exemplo mais para frente. Agora a gente entra na parte de sistema e vizinhança, que é muito importante na termodinâmica. A gente delimitar o sistema que a gente vai estudar e vai considerar para os cálculos de energia, e saber o que é a vizinhança, que de certa forma vai existir uma fronteira entre sistema e vizinhança, que elas vão se conectar de certa forma e trocar energia, de forma que tanto calor como trabalho pode atravessar essa fronteira. Como essa fronteira ela é fechada, a gente diz que esse sistema é fechado. De certa forma que não há troca de massa entre sistema e vizinhança para um sistema fechado, certo? Então, é de suma importância entender o que é sistema. Então, por exemplo, se a gente tem um tanque, por exemplo, com um líquido lá, a gente pode considerar tanto o tanque sendo apenas o líquido até o nível do líquido que a gente tem lá,
ou a gente poderia considerar o sistema como tanque completo, certo? Então, isso vai depender de como a gente quer facilitar a nossa vida nos nossos cálculos que vamos fazer, certo? Para um sistema fechado, no caso, o tanque teria que estar fechado. Então, a gente teria que escolher entre o tanque completo, tanto com espaço vazio como o líquido, o nível do líquido, ou só a parte que tem o líquido. E as vizinhanças seria, por exemplo, a atmosfera que está ao redor, ou se o tanque, ou sei lá, se a gente tem um mini reator e ele está incluso lá no sistema termostático, né? Fluido termostático, e a vizinhança seria o fluido termostático. Então, em alguns casos, pode ser a vizinhança ser um lago, pode até ser uma caldeira, uma fornalha, algo parecido, né? Que troque calor, energia com o sistema, ou até realize trabalho. E existe também os chamados sistemas isolados, que de certa forma nem troca massa, né? Nem troca energia, né? Seria como calor principalmente, que se faz muitas vezes na indústria de a gente isolar, né? Uma tubulação, por exemplo, para diminuir a perda de energia ou ganho de energia como calor, né? De certa forma, para não interferir no processo que está se realizando. Em laboratórios a gente também vê muito isso, e daí a gente usa um isolante, né, para isso. Aqui tem um exemplo de um sistema, a gente tem um vaso de gás, né, fechado, e nesse caso o gás contido dentro do cilindro, com as válvulas fechadas, né, o cilindro, seria então um sistema fechado, se a gente considerasse aqui então o sistema só o gás que está dentro do cilindro. Nesse caso, para esse gás que está aqui incluso dentro do cilindro, a gente tem algumas variáveis, né, importantes aqui, propriedades termodinâmicas, que o gás, ele de certa forma ocupa um volume V, que a gente sabe que para gás vai ser igual ao volume do recipiente aqui, né? Vai ter uma certa pressão, uma certa temperatura e um número de moléculas de gás, um número de mols, né? Vamos dizer assim. Importante a gente saber isso. Esse exemplo eu vou deixar para a gente ver na próxima aula, por conta do tempo. E para finalizar essa aula, a gente vai ver aqui o conceito de calor, né? É bem comum para nós engenheiros químicos e até quem não é de engenharia, né? Seria um calor, né? Calor nada mais é, depois das descobertas de Joule, que a gente vai ver lá na próxima aula, ela, assim como o trabalho, é energia em trânsito, porque ela está em constante movimento entre sistema e vizinhança, né? Entrando no sistema ou saindo do sistema e indo para a vizinhança. Então, de certa forma, a gente sabe lá por fenômenos de transporte, né, que a transferência de calor sempre ocorre, né, do corpo quente para um corpo frio, ou de um fluido quente para um fluido frio. Então, para exemplificar, a gente tem aqui um corpo de temperatura A mais quente, com a temperatura maior do que um corpo B mais frio, com a temperatura menor. Quando a gente coloca os dois em contato, então, a gente tem aqui transferência de calor principalmente por condução, onde essas moléculas estão aqui nesse material mais quente. Elas vão vibrando, né, e vão passando calor, de certa forma, por vibração aleatória aqui para o outro corpo, e a gente chega então numa temperatura de equilíbrio entre os dois corpos, né? Então, assim como o trabalho, o calor, ele nesse caso aqui foi transferido devido a uma força motriz, que é a diferença de temperatura, a gente também tem a mesma unidade do sistema internacional, que é o Joule, que como a gente viu é igual a Newton vezes metro, e quilograma metro quadrado, segundo a menos 2, certo? E nós vamos ver no decorrer do nosso curso que o calor e o trabalho, eles dependem da trajetória, ou seja, do processo. Então, em muitos problemas, a gente vai ver que algumas variáveis chamadas funções de estado, elas não variam, por exemplo, se a gente for de um processo de um ponto inicial para um ponto final, e se a gente seguir por uma trajetória diferente e for daquele mesmo ponto inicial para o ponto final, a gente vai ter o mesmo valor da variação daquela função de estado. No entanto, calor e trabalho para esses dois processos
diferentes para chegar no mesmo estado, eles vão ter valores diferentes. Mas a soma deles, em muitos casos, para o sistema fechado, nesse caso, vai ter que ser igual, certo? Então, a gente vai ser cena dos próximos capítulos de nossas aulas. Eu gostaria de pedir para vocês realizarem esses exercícios. Vocês vão ter uma semana para me enviar pelo Google Classroom. Então, é do livro Smith Van Ness. Eu vou mandar o Classroom lá o arquivo para vocês fazerem. E eu espero então que vocês me enviem até antes da aula. E muito obrigado a todos que participaram. Nos vemos na próxima aula. Obrigado.